Karama. Road picture. Ay. Astagfirullah. Toba, toba. नहीं तो वैसे मिलना और लोग दूसरे रहेगा फुल डैमेज हो गया बिल्कुल Desde Coxinho, Coxinho, vai dar uma de Coxinho. Dá um pouco de Coxinho. Dá um pouco de Coxinho. Como é que não vai ir? Eu tô ali, eu tô ali, e o não vai por aí da construir. E beguno tô por aí, eu vou por aí. Aí eu fui lá nem se tá no lixo. وزعت ديوالي وزعت ديوالي تفوقوا اجي ديوالي الله ترى استغفر الله